Uma forma de você olhar o mundo ao seu redor é olhar os seus sem receio de frequentar o seu espelho, as suas próprias identidades. O Brasil de mais de 200 anos tem mais de 3 séculos de escravidão. Isso está na obra de jornalistas como Laurentino Gomes, e nós temos isso arraigado no nosso DNA por várias razões culturais. Por isso é que nessa emissora da rede pública, em rádio, televisão e multiplataforma, a gente conversa com você através do Câmara Livre. Não por acaso a palavra livre significa que a gente fala com todos na mesma horizontal. Danilo Silva de Oliveira, Bill, muito obrigado por estar conosco aqui conversando de frente. Obrigado, satisfação, o prazer é meu. Tamo junto. Cara, você veio aqui bater um papo com a turma da universidade, a gente falava aqui antes de gravar fora do ar que isso faz com que a gente tenha uma ideia, né? Sempre um recorte do tempo, é difícil falar de algo tão complexo como isso, de como essa questão da nossa identidade pode estar presente no universo da gente que já é preconceituoso por várias razões emocionais, históricas ou da forma como a gente foi criado. A gente quer usar a sua experiência para poder fazer o nosso papel público aqui com muita franqueza de tentar colaborar em tirar um pouquinho essas vestes. Que sentimento você teve da moçada, você teve aqui no campus da Unesp de Bauru, sobre esse universo, da questão racial, daquilo que está impregnado, porque é importante falar disso todo dia. Todo dia. Bom, para mim foi uma experiência assim única de ocupar esse espaço, que até então para mim era impossível disso, e ter essa visibilidade com os estudantes e tudo mais. Bom, eu acho que é importante pautar sobre a cidade, né, cara? O que é... No Claro, passado fica- recente, a gente vê vários depoimentos aí, relatos de trabalho escravagista ainda, né? E por mais que a gente possa pautar aí que a escravidão, a abolição se deu por 1888, por mais de 100 anos, a gente ainda vê esses resquícios. Então, quando a gente vê que o cara que trabalha uma jornada imensa de trabalho, o cara não tem condições de alimentação, de estrutura, tá ligado, mínima, digna de ser humano, eu entendo, vendo tudo isso, eu entendo que ele é motorista de aplicativo, ele trabalha com aplicativo. Só que não, mano. É isso que foi condenado os fazendeiros por todo o trabalho da analogia à escravidão. Bom, então só demonstra que a gente tem um caminho imenso para percorrer ainda. E quando a gente ocupa esse espaço e a gente começa a pautar coisas que estão no nosso nariz, que está na palma da nossa mão, que tá palpável ainda, ele existe, e mesmo assim a gente não consegue disseminar e entender isso, a gente vê o tanto que isso é cruel, o tanto que essa ideologia ela vem realmente para nos desinformar. E que eu quero fazer aqui, na verdade, é conscientizar, sem romantizar. Acho que a gente tem que pautar como é. Assim como o Laurentino Gomes fala, né, que o Brasil tem o corpo na América, mas a alma é na África. A gente tem que, sabe, traduzir isso, literalmente. Porque assim como é mencionado, né, o preto, existe a história do preto sem o Brasil, mas não existe o Brasil sem a história do preto, né? Então a gente tem que, existiu tudo isso, como que a gente faz para sanar isso, né? Eu acho que é ocupando esses espaços mesmo na Unesp, discutindo, dialogando, acho que não é enfiando ideologia goela abaixo de ninguém, mas pautando aquilo que é de uma forma horizontal, que acho que essa é a proposta do canal aqui, de eu estar falando com todo mundo, né? Legal. Acho que é isso. Qual a memória afetiva nesse horizonte da questão racial da tua realidade do Bill? Bom, minha memória afetiva é entender que o Estado, ele me prejudica desde o dia do meu nascimento. Ele alterou a data do meu nascimento. Óbvio que eu fui entender isso muito tempo depois, mas aí eu fiz uma reflexão da minha memória. Por exemplo, com 7 anos de idade, veio a polícia militar prendendo meu pai, agredindo ele, simplesmente porque ele estava em depressão, porque tinha enterrado um filho de 4 anos de idade, mano. Entendeu? Então, quem deveria estar preparado para isso não conseguiu entender, e eu com 7 anos de idade consegui entender isso, o errado não sou eu, não é minha família. É a máquina, é o Estado. Então, para mim, ver o policial prendendo meu pai e eu ajudar meu pai a fugir da viatura da polícia porque ele não tinha feito nada. Enfim, isso para mim ficou marcado que realmente o Estado ele só me dá rancor e exclusão. E o que ele espera de mim, então? Amor? Paz? Então, essas memórias vão ficando. Então, ao invés de eu, por exemplo, de toda a minha revolta da minha infância que eu sempre tive, da exclusão, enfim, de todos os preconceitos que a gente existe, ainda hoje a gente passa por isso, mas hoje a gente tem a maturidade de suprir isso e mostrar que a gente é capaz de ocupar todos os espaços. Então, ao invés de eu
começar a enforcar burguês no Parque do Ibirapuera, eu decidi ter o conhecimento, porque o conhecimento realmente liberta. E é isso que eu quero fazer com todo mundo, mano. Viu, para conversar na horizontal de forma bastante franca, assim, quando você cita a questão da violência em todas as amplitudes e cita a polícia, a gente tem que ter, no mínimo, o respeito de conversar sobre ela. O que significa farda nessa memória afetiva do menino e dos meninos que você vê lá? Boa. A gente vê a farda, a corporação, né? É bom taxar isso, né? A gente fala a corporação, não as pessoas, porque quem ocupa a farda são pessoas igual, nossa, mas é meu vizinho, é minha família que ocupa. São caras trabalhadores que estão procurando, ou mulheres que estão procurando uma estabilidade financeira. É bom pautar isso. Aí entra toda a atribuição que o cargo dá. Aí a pessoa também nasce para isso, ela quer isso. Só que vem a atribuição da estabilidade financeira, porque esse capitalismo é selvagem. Então você fala a lavagem que é feita nisso, eu comecei a entender e falar, tá, peraí, por que a corporação é desse jeito? Aí eu comecei a entender, por isso que onde tem o batalhão das polícias militares tem o nome dos bandeirantes. Tá? A Anchieta, o Palácio dos Bandeirantes. Por que o nosso governador do nosso estado aqui, onde ele fica? No Palácio dos Bandeirantes. Então por que tem essas menções? Eu falei, tá, então eu vou procurar quem é os bandeirantes então. Quero saber quem são eles. Porque nos livros didáticos da escola falam que eles foram os desbravadores, né? Que o Brasil tem toda essa questão territorial por conta deles. Tá, quem disse que pra gente ser o maior tem que ser grande desse jeito? Sabe? E quem coloca fronteiras em países são os homens. Os animais não existem fronteiras, mano. A fronteira é o rio aqui, é o rio que ele pode até aí e tal. Então o homem é causador de tudo isso. Então eu comecei a entender isso depois de velho. Fiquei bem claro isso. Aí eu vi quem são realmente os bandeirantes, o que eles fizeram para o nosso país. E realmente o legado que o Estado, desde a década de 50, faz. Por exemplo, com as homenagens dessas estátuas dos bandeirantes, distorcendo totalmente a narrativa da memória histórica. Bom, vamos falar dos bandeirantes? Vamos falar quem são eles, mano. Os caras que roubaram totalmente nosso ouro, mandaram para a Europa. Tá, além de roubar, usaram a nossa mão de obra indígena, escrava, preta, para poder usurpar tudo isso. Tá, então vamos falar da estátua que tem na frente do Parque do Ibirapuera, na capital paulista? Vamos. Você já viu lá o movimento puxa-puxa? O pessoal lembra do Borba Gato lá. Vamos chegar, a gente vai chegar a esse ponto. Mas tem o movimento, a estátua do puxa-puxa, que é em frente do Parque do Ibirapuera, onde tem 2 bandeirantes em cima do cavalo, de boa, pomposos, fortes, e uma legião de crioulos, de mulambos, tal, de negros, de indígenas, carregando um barco totalmente pesado, carregando ouro, prata e tudo mais. Tá, lá nessa estátua você vê mulheres com crianças pequenas carregando crianças pequenas. Então vamos lá, então eram os escravos que acompanhavam os bandeirantes e as mulheres estavam fazendo o que ali, irmão? Se para procurar uma mina é uma força braçal, mano. Então obviamente tem que ser homem, né? O que as mulheres estavam fazendo ali com a criança pequena? As mulheres eram abusadas sexualmente desses caras e automaticamente gerava, né, mano? Dava luz. Onde esses caras são bons? Por que a gente tem que enaltecer esses caras? Por que a gente não pode pautar a Carolina Maria de Jesus, por exemplo? Não só Zumbi, não só Dandara, não só a Maria Firmina, mas a minha avó, mano. Por que eu não posso pautar ela como uma heroína, tá ligado? Uma mulher que saiu de Diamantina, a última cidade a abolir a escravidão no país. Porque ela não queria trabalhar numa casa grande, simples assim, com 12 anos de idade. Entendeu? Então, essa pra mim é uma figura. É isso que a gente tem que pautar. Quando a gente fala de consciência, a Semana da Consciência Negra é sobre isso, né? Então, todos esses tipos de memórias que vão nos colocando, eu entendi que realmente é um projeto, desde a época de Dom Pedro, de importar o europeu e de dizimar a população preta. Então até isso, até essa narrativa, até a polícia, a forma que foi criada, é para isso. Ah, então eu entendi o que é a corporação, não as pessoas. Então quando a gente faz todo esse contexto, essa análise, a gente entende que a guerra é intangível, a gente não vai pegar a guerra, sabe? Então eu preciso falar com a pessoa, falar, irmão, você sai da casa da periferia, você guarda a sua farda, usa a sua farda só lá, porque você tem medo da periferia. A gente tem que acabar com isso, mano. Só que aí é outra discussão. Claro, eu não entendo, eu não consigo entender por que o policial, quando ele não tá a trabalho, ele anda armado, se ele é uma pessoa civil, sabe? Não vejo isso daí. Vai, vide o último caso aí no parque lá no Carandiru, no Parque da Juventude, onde uma policial, teoricamente, ela estava, né, estava de folga. Ela chutou um moleque negro, né? Enfim, tem as imagens do cara, do policial, apontando, querendo ele é o promotor de justiça, ele já estava condenando o moleque ali. E uma militar que deveria fazer o papel, a função social dela, ela não fez. Quer dizer, ela nem conseguiu ler as atribuições do que o cargo dela
promove para ela. Então, mesmo com de folga, ela não pode se omitir a um caso. Só demonstrou que o racismo é estrutural e está inserido em tudo, sabe? E a discussão tem que ser muito mais embaixo. Eu não quero condenar aquela pessoa, aquela mulher, porque ela está sendo lambuzada por uma ideologia totalmente distorcida. Mas a gente tem que pautar isso. Realmente, a gente tem que usar ela como uma experiência para a gente nunca mais cometer isso novamente. E a gente só começa a combater isso com conhecimento, irmão. Discutindo, estando aqui, ocupando esse espaço. Perfeito. Se me dando uma voz ativa para falar isso. Perfeito. Você toca em feridas fundamentais e, infelizmente, alguma parcela da sociedade fica cheia de dedos ou com o nariz torto quando faz isso. Pô, de novo o mesmo papo e tal. Cara, o negócio é muito lá dentro da ferida, para deixar de falar todo dia. Você falou sobre os bandeirantes aqui, quando você estava falando, né, jornalista, eu sou da Unesp, também estava pensando. Tem um sociólogo, eu sugeri que, para um recorte nosso de Rio Preto, que estuda antropologia, sociologia, Romildo Santana. E ele comenta disso, eu falei, putz, isso um dia dá um bom, belo enredo de samba, né, para a sinopse lá. Ele fala, olha, para azar dos brancos preconceituosos, né, para o terror deles, com o nariz torto, quando eles pegaram os negros e arrancaram e botaram no canto, na borda da senzala e judiaram, e eles tiveram que, por exemplo, cruzar com os índios, porque eram excluídos da sociedade, fala dos párias lá, né, os caras que violentaram as indígenas, os negros, depois usaram isso, não só como mão de obra, enfim, é terrível a nossa parte da escravidão. Eles acabaram fazendo o seguinte, a raça, a cor é tão forte que da rejeição social e do flagelo é que a gente fez o melhor da nossa cultura, da miscigenação. Cara, eu achei isso sensacional. Porque é para olhar para o cara e falar, você está vendo, você submeteu o cara ao pior e ele está te dando uma lição. É isso. Não, eu vejo muito que... Eu acho que os filósofos podem responder isso melhor, os sociólogos, mas é uma questão de fetiche aqui. Por exemplo, eu trago uma comparação muito com, por exemplo, com o zoológico. Por exemplo, a gente sabe que tem um animal totalmente predador, teoricamente, ele é irracional, né? Então ele se alimenta, né, com a necessidade, se ele tem fome, ele vai caçar e vai comer. Então, obviamente que não dá para conviver com certos animais, só que eu quero ter o prazer de ver ele. Então eu vou no zoológico, mesmo tendo poucos metros de distância, uma segurança mínima, que são as grades, mas eu quero estar perto, eu quero sentir o cheiro dele. Isso se remete aos seres humanos também, mano. Uma vez que o Congo belga, na década de 70, fazia isso. Ele cerrava os dentes dos negros para deixar eles cada vez mais canibais, cada vez mais no instinto de selvagem mesmo, porque para eles eram exóticos. Vide hoje essa questão sexual, mano, do homem negro, por exemplo, né, mano? Isso já vem desde a época, né? Aquilo que os homens brancos não conseguiam fazer, as mulheres brancas identificaram que os negros eram capazes de fazer, de saciar, né, elas. Então foi criando todo esse estigma. Eu gosto de falar muito sobre... Todo mundo gosta de torcer o nariz porque é o seguinte, a mãe da inteligência é a necessidade. Então realmente você só começa a pautar alguma coisa quando você sofre, quando você sente. Então, você vê muita gente na luta por um caso que passou por ela. Mas a ideia não é você sentir isso e você entrar na luta. Você tem empatia e vir junto na luta. Acho que esse é o caminho que a gente tem que começar a trilhar. Por exemplo, você é hétero, você é homem branco, tem os privilégios da sociedade que muitas vezes não é culpa sua. Mas tem que entender que você vai de uma estrutura que você é privilegiado. Simples assim. Tá, beleza. A partir daí, como que a gente constrói uma narrativa de igualdade, mano? Tem que partir de você. Perfeito. Porque se pra mim você acha que todo mundo é só vitimismo, muito mimimi, é porque não dão uma oportunidade. Então, assim, quando a gente fura a bolha, sabe? Eu, um ex-presidiário, torcida organizada, periférico, homem preto, consigo ocupar um espaço de voz hoje, é porque realmente eu entendi que a gente precisa ocupar esse espaço. Só que eu preciso deixar um exemplo pros meus. E o exemplo que eu te falei não é só zumbi que tá há séculos atrás, sabe? Perfeito. Porque também não é só a academia que a gente também quer dizer que a gente chegou lá, né, mano? Precisa ocupar a academia. Tá, como que a gente faz essa discussão, mano? Sabe? Então é muito mais embaixo o buraco, assim. Eu ia aproveitar que você está lá na favela do Vietnã, em São Paulo, né? Um nome duro por si só, mas vamos falar da realidade, cara, que é sem nenhuma preguiça aqui. Puta, é um prazer estar podendo conversar com você na horizontal e é nossa obrigação de ter essa sensibilidade antes de tudo, antes de qualquer coisa.
Agora, perguntar para o professor de história, que está lá, vendo a moçadinha lá dentro. Você sente alguma realidade de transformação? Eu sei que ao longo do tempo, é devagar, é um pingo d'água de cada vez, porque tem um monte de resistência. Sim. Bom, de fato a gente está num processo mutável por conta da tecnologia, né? Ela nos ajuda e também nos atrasa. A gente está numa geração TikTok, né, que eu falo, que todo mundo quer pegar a informação em segundos, sabe? Quer pegar a manchete e tomar base da manchete apenas, não vai se aprofundar. Tá, então se a juventude tá aí, a molecada tá aí, sabe, tá, né, essa geração, como que eu posso chamar a atenção deles em 1 minuto para realmente a gente começar a discutir isso? Com ações sociais diretamente. Então eu sou um cara que, por exemplo, saí da favela, ocupei uns espaços, mas continuo na favela ainda. Tem uma frase do Emicida numa música que ele fala, mano, toda vez que a gente sai, a gente nunca volta de mão e nem mente vazia. Né? Então eu mostro para eles que a gente pode ocupar qualquer espaço, continuando sendo quem eu sou. Tá vindo uma geração, vou te falar, mano, muito potente de conscientização, de querer aprender, sabe? Legal. Todo mundo tá com vontade, tá com sede de querer aprender. Mas a gente sabe que a ferramenta pública é complicada, o plano de aula, esse novo ensino médio realmente está vindo para destruir mesmo, sabe? Então tudo que já estava difícil. Mas da sua formação que história, então os caras querem que vire meia aula, Exatamente, meia hora por semana. Meia hora e o tempo é tão pouco que a gente só flutua sobre os assuntos que a gente deveria ir a fundo. Isso. Porque a gente fala de escravidão, não quero uma reparação histórica, senão eu já teria feito isso. Assim como a revolta do Haiti. Quem não conhece, pesquisa a revolta do Haiti. A gente não quer isso. A gente quer igualdade mesmo, ocupar os mesmos espaços. Então, se hoje a gente é mais de 50% da população, por que a gente não está ocupando os espaços ainda? Então, por que me falam só de lei de cotas? Que é isso, sendo que a gente é metade da população? Então é o seguinte, acaba a lei de cotas, acaba com o vestibular e abre a universidade para todos. Esse é o X da questão. Então vamos lá. Vamos para sanar o problema mesmo, mano, que é de mais de 500 anos de exploração. O Brasil foi feito em cima do racismo e da exploração. Isso é fato, né? Isso está bem claro. Tá. O Dom Henrique, né? O rei de Portugal, tudo mais, ele foi abençoado por Deus, né? É incrível que Deus só abençoou ele e deu legitimidade para ele poder escravizar os africanos. Eu acho isso incrível. E como hoje as igrejas neopentecostais, o que elas fazem nos desserviço? Eu não tô falando aqui pra gente ter raiva de... Quando a gente fala de homem branco... Não, é franqueza, de boa. Quando a gente fala de homem branco, não o tom da pele, mano. A questão da branquitude, da ideia, da ideologia, né? Porque vale lembrar também que o Brasil mandou muito dinheiro pra Itália, pra Espanha, enfim, pra Europa, pra poder trazer lá os pobres, lá os miseráveis. Até porque também é uma higienização europeia de cidades. Pega o pobre da cidade e manda pra lá, mano. Tira eles daqui. Catequização jesuíta não é ficar contra a Igreja Católica, mas é para não deixar de falar que os caras vieram aqui e deram um arrastão ideológico. E o que a gente tá falando é fato, né? Isso é fato. Isso é... Pra quem não entende... Aí fala, tá, como que eu entendi isso? Como que eu falo isso pros meus? Falo o seguinte, ó. Vamos lá. Tem a Catedral da Sé, lá na cidade de São Paulo, né? Que é o Padre José de Anchieta, né? Fundou, tá, toda aquela mística. Beleza. No fundo da igreja tem a Praça da Liberdade, certo? O que significa liberdade? Qual que é a história? Coloca o que é um território japonês hoje, né? Então eles querem pagar memória preta. Mas lá é o seguinte, tem a igreja da Nossa Senhora das Almas. Então todo escravo que já estava doente, já estava no final, que era para ser vendido, ele era um rebelde que estava para, enfim, que queria fugir e tudo mais, eles levavam para Nossa Senhora das Almas para ter a salvação, para eles se tornarem os cristãos, certo? Quem era rebelde e realmente era resistente, não ia ter condições de manipular ele, eles colocavam na forca, no meio da praça. Então, o negro só tinha liberdade dele quando ele morria. É por isso que é a Praça da Liberdade, mano. Certo? Por que não contam isso, mano? Tem um motivo para isso. Eu vou fazer um recorte com você para botar de novo na boa, né, sem frescura, o dedo na ferida. Se a gente tivesse noção disso real, né, na mão, por isso que eu perguntei para você da realidade desses meninos lá, a gente olhava para essa história da liberdade em São Paulo, eu morei em São Paulo, lá no bairro Jabaquara. Eu falei, então o quilombo lá do Jabaquara seria o mais visitado. Se a gente tivesse essa consciência de fato. E tá lá, e quantas pessoas conhecem o quilombo de Jabaquara? Perfeito. E porra, o terreiro, o patrimônio tombado lá no Jabaquara, as aldeias indígenas que estavam no Pico do Jaraguá, onde tinha a mansão dos bandeirantes lá, de um dos bandeirantes, que é a estátua que eu falei lá do puxa-puxa,
Onde ela está colocada? Ela está colocada sentido Jaraguá, porque eles estavam levando o ouro para a mansão dos bandeirantes. Só que é o seguinte, quem conseguia fugir? O escravo que conseguia fugir, né? Que conseguia, os indígenas mandavam eles ir para onde? Vai fugir para o Jabaquara, que Jabaquara é uma língua indígena. Certo? Então todo mundo, você fugiu, negro, o indígena encontrava um negro, então estamos aqui, faz o seguinte, irmão, vai lá pro sul, vai lá, sentido Jabaquara, vocês estão lá, mano, vocês estão lá. Então Jabaquara é um reduto quilombola de resistência realmente, e lá tem uma rua do Hospital Saboia chamada Cruz das Almas, que fica do lado do Centro Cultural, né? Muito legal. O que Centro Cultural lá era um... Quilombo tem a ruína lá da questão da senzala. Senzala. Tá lá em pé. Talvez seja uma das pouquíssimas aí do centro de São Paulo, da área da Grande São Paulo. Exatamente. Né? Sei que eu vou fazer recortes com você, mas eu vou pegar um pouquinho, porque você é sambista, vice-presidente da Gaviões, da Fiel, inevitável a gente falar sobre isso, e o papel da música. Mas eu vou voltar um pouquinho para a escola, dividir em duas partes. O hip hop e o rap, se eles são linguagens que, tem que encontrar espaço, você não tem pra onde falar e gritar, Sim. velho, aí o pessoal fala, só faz as riminhas certas lá. Pô, você já parou para ouvir limitar, o que o cara tá tentando te dizer? Isso está lá presente nas escolas? Sim. Através dessa manifestação de música? Vale lembrar que o hip hop e o rap são oriundos do samba. Sim. E automaticamente das escolas de samba também, né? O princípio de tudo é isso aí. E na verdade é mais uma rebelião, né? Mais uma revolta para mostrar aquilo que deveria ser papel da imprensa, da mídia. Perfeito. É isso. Então já a gente não tem nenhum tipo de voz, não tem nenhuma representatividade, a gente não se encontra em nenhum lugar, a gente vai fazer aquilo que a gente faz, que a gente tem. Que isso desde do século II a gente tem, né, mano? Uma universidade, por exemplo. Então, me mostre uma universidade na Europa desde o século II. Não existe. Então, assim, a cultura preta está anos-luz à frente de qualquer outra situação. É óbvio que eles não vão pautar isso nunca, né? É óbvio que eles vão falar, eles vão se apropriar disso. Então, tudo aquilo que eles não conseguem dizimar, eles se apropriam. Né? Então, o rap realmente não teve como ser combatido, foi criminalizado, foi realmente taxado como uma apologia ao crime. Então, por exemplo, eu escutar um rap e falar que por que a gente não tem 10 centavos para comprar um pão? Por que a gente usa trela? Por que só os nossos usam crack? Por que a gente agride? Por que a gente bate em mulher? Por que a gente fica puto quando a gente não tem R$1 no bolso? Isso é um projeto do Estado. Então, falar tudo isso, mostrar a verdade é ser criminoso, então foda-se, mano, a gente é criminoso. Então o rap veio nessa consistência, inseriu, eles viram que não tinham como combater, então eles se apropriaram disso também. Vide aí que hoje o rap todo mundo pauta, todo mundo fala, mas para ter essência, vivência e a intenção ainda são poucos, né? Aproveitar a questão de samba em você, que está no teu dia a dia, na organização de uma estrutura gigantesca, né? Que é um grande aparato de turismo, publicidade, é um negócio fantástico. Agora, tem um livro, entre vários, importantíssimos, ele é capa vermelha, vermelho duro mesmo, escrito em preto, Samba Negro, Espoliação Branca, que estuda a questão do Rio de Janeiro e de São Paulo, das periferias sendo eventualmente nas alas, nos blocos, uma divisão numérica, inclusive, separadas do negócio chamado samba. Como é que você vê isso? Bom, tem uma frase se não me engano, é Noel Rosa, que ele fala, a favela vai descer e não vai ser carnaval. Acho que explica muito bem isso, que realmente eles deixam a gente na periferia e só querem usar a gente no momento que eles querem o lazer, querem um momento de felicidade deles. Quer ver mulher preta rebolando, né? Porque mulher preta só serve para rebolar a bunda só, para eles. Né? E eles poderiam usar a droga deles, a bebida deles, eles serem felizes. Bem estereótipo de que eles pensam que é o Brasil, né, mano? É bem nítido isso aí, né? O projeto do Brasil, né? Ver lá, o Brasil é algo exportador desde 1500. Ele continua sendo isso. E, cara, o europeu quero ir lá, tirar uma onda, ficar longe da minha família, usar minha droga, ser aquilo que eu não posso ser perto da sociedade, eu vou ser lá no Brasil. Vou explorar as mulheres mesmo, mulheres gostosas, bundudas e tudo mais. Então, esse é o carnaval, né? Esse é o estereótipo do carnaval. Sendo que não, mano, isso é uma cultura nossa. A gente precisa mostrar o porquê que é isso, o porquê que a gente cultua os orixás, por exemplo. Então, o carnaval serve para isso, né? Só que
tiram totalmente a lógica dele, trazendo para esse capitalismo selvagem de acúmulo de riqueza. Quem disse que as escolas de samba querem acumular riqueza? A gente quer propagar, porque a gente vive isso. Porque isso é um fator econômico, vale lembrar isso. Faz impacto social na vida de milhares de famílias, né? Então é muito mais do que só desfilar e rebolar a bunda. Agora, você está tocando em temas duros aí, né? A palavra ignorância, em todas as suas frentes conosco, pô, o cara não entender a força de Ogum por causa de uma questão religiosa fundamentalista, por exemplo, é uma coisa fora do padrão. É. Na verdade, eu vejo que a pessoa tem que se permitir a isso. Porque é uma questão estrutural, racismo estrutural é tão louco que realmente a igreja fez esse favor de... É incrível, eu começo o debate assim, eu falo, me explica uma religião, a não ser a cristã, que aponta demônio. Me fala onde existe isso. Só a igreja católica que pauta que existe inferno e demônio, mano. Por que isso? Aí você começa, aí vamos lá, e a gente vai a fundo, né, mano? Sim. A gente vai a fundo. Agora, um outro recorte. Você estava na universidade, a experiência de cotas, do ponto de vista histórico, né? Falar de história aqui, que não é uma fração de pedacinho de tempo, por isso que a ideia de recuperação dessa dívida antropológica, sociológica, não se resolve em 4, 5, 10, muito menos 50 anos. O que você viu aqui, do pequeno recorte da Unesp de Bauru, da implantação da cota, a chamada política de cotas, você enxerga que está funcionando? Não? Eu enxergo que lei de cotas é importante, mas é sazonal. Deveria ter acabado. Por mais que tenha 11 anos apenas, né? Foi a Dilma em 2012. Sim. Você vê como é tudo muito recente. Tá, é importante, sim, lei de cotas, mas hoje a gente tem que mudar todo esse método. Então, assim, eu vejo que não tem que ter mais lei de cotas e tem que realmente, como eu falei, mano, tem que acabar com o vestibular, mano. Tem que realmente abrir a universidade para quem está estudando em escola pública. Simples assim, aí a gente vai ver. Por mais que eu possa ter andado, ter visto, mas a gente não se sente representado. Sabe por quê? Porque se a gente a minha lógica é bem simples. Se a gente é mais da metade da população, por que tem que ter uma cota só isso aqui? É válido quem está aqui, ocupou, tem seu mérito sim, sabe? Porque o projeto, desde Dom Pedro, escola e cadeia, tem o mesmo projeto de Dom Pedro II, vale lembrar isso, que é o mesmo projeto de escola e cadeia, a gente vai ser operário de um jeito ou de outro, e nesse caminho você pode só morrer. Aí, Portugal pegou o que tinha lá de renegados nas prisões e botou aqui, ó, precisamos botar nesse lugar chamado território aqui dentro. Trouxe o que tinha de lá agora. A gente é a terra de agroexportação para eles, a gente não é uma nação, a gente não consegue ter uma identidade nacionalista ainda. Bill, agradecendo o teu tempo aqui conosco desse bate-papo, é um recorte, fica na ansiedade de te perguntar um monte de coisa. Eu preciso lhe perguntar o seguinte, o que é o desafio de colocar um negócio gigantesco numa plataforma de samba, o cimento branco, né? Com um monte de gente, de raça, de cultura etnia. O que é pôr a Gaviões da Fiel na avenida, cara, desde a estrutura de barracões? Deve ser um negócio maluco, essa hierarquia, essa história aí. Não, realmente a gente que está dentro do processo não tem o entendimento do tamanho que é, mas é como eu falei, o nosso propósito, óbvio, ganhar títulos é importante, né, mano, saciar nosso ego, né, porra, a gente chegou lá e tal, mas, cara, o que vale muito mais, irmão, é o corintiano acordando de madrugada, sabe, fala, mano, vou pôr despertar que eu quero ver os Gaviões na avenida, porque ele se sente representado, mano. Então, por onde tiver o corintiano, aquele que gosta mesmo, fala, caralho, mano, é sobre isso. Assim como a gente faz no clube, títulos é importante, mas não é isso que nos faz ser corintiano. Tem uma frase que fala que ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Então, só o fato de falar, mano, eu cheguei em casa e vi uma mensagem de alguém que não estava, que estava em casa porque ele ia trabalhar no dia seguinte. Então, na casa dele, ele foi lá, acordou de madrugada, viu os Gaviões desfilando e depois ele mandou uma mensagem falando, mano, obrigado por representar. É sobre isso, tá ligado? É saber que o Corinthians é uma ferramenta social, irmão, que pós-abolição foi a primeira ferramenta social que o negro pôde bater no peito e falar, eu pertenço a isso, mano, eu sou isso. Então, não tem nem palavras, tá ligado? Pra falar o que é tudo isso. Se você é corintiano, você já entende. Se você não é, mano, fica difícil explicar, tá ligado? Porque o Corinthians não se compara com nenhum clube do mundo por conta disso, mano. Então vamos lá, em 1910, 6 operários pobres, trabalhadores, que não tinham acesso ao futebol, porque o futebol era elitizado.
Só a elite podia jogar. Só, mas futebol é algo que é entretenimento, mano. Por que eu não posso ter um time? A gente vai fazer um time nosso, então, dos operários, então, dos pobres. Então tem o José Ambrósio, que era um crioulo, tá ligado? Que é um dos fundadores nosso, que teve esse entendimento total e falou, não, mano, peraí, mano. Os operários e toda a população excluída pertence ao Corinthians. Então, entendeu? Então, assim, olha o tamanho que é, olha o tamanho da responsabilidade que a gente é. Isso não quer dizer que a gente é melhor que ninguém, não é nada. É fato isso. Então, quando a gente está na avenida, é muito mais do que ganhar o título. É representatividade, literalmente, tá ligado? A gente sabe que a gente tá... O Gaviões da Fiel, no Carnaval de São Paulo, a gente realmente é pioneiro. Eu falo isso com o maior prazer. E tem o nosso samba enredo, cantado pelo Jamelão, um dos maiores intérpretes do mundo, da música, um homem preto. E ele cantar nosso samba enredo dentro da quadra da Mangueira, abrindo o ensaio da Mangueira pra gente, com Gaviões, humildemente, é um orgulho. Porque a gente tá falando dos ícones que daqui 200 anos vão estar falando o nome dele ainda. Então é sobre isso. Então o título a gente não precisa ganhar. Sabe? A gente não, óbvio que é importante, mas a gente não quer isso. O que a gente quer ver mesmo é o corintiano, é a tia da limpeza que tá trabalhando lá no AMB, mas ela para e começa a sambar com a vassoura porque os Gaviões tá passando, mano. Entendeu? Isso é representatividade. É sobre isso. Danilo Silva de Oliveira, o Bill, lá da favela Vietnã. A gente quer agradecer você de ter guardado um tempinho vindo para cá. Olha, ontem, 11 e pouco da noite, a vereadora Estela Mago falou, o cara tá na Unesp aqui com o professor Juarez, bateu um papo rapidinho, não deu tempo de fazer nada, foi dormir, acordar, fui pro rádio, vim aqui para poder te atender e conversar com você. Então, vou usar o samba enredo do tema do ano que vem para desejar para você o infinito. Porra, obrigado, irmão. Pô, para mim é uma satisfação ocupar esse espaço, de vocês me darem a oportunidade de falar isso. Acho que é importante que a luta é coletiva mesmo, né? Quando a gente fala isso e ocupar esses espaços de conscientização, de conhecimento. Por isso que eu falo que a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Porque a gente escuta muito, né? E, mano, obrigado, tamo junto. Espero que possa aí contribuir. Legal. Ó, infinito, não sei se pode contar, mas é o nome, é o que define o tema do ano que vem. Que tem, inclusive nosso samba enredo de 95, que inclusive o Jamelão cantava, tem o trecho que fala, vou te levar pro infinito. Né? Muito legal. Então a gente vai explorar isso aí, que é o nosso amor pelo Corinthians, enfim, nossa vida, né? Sem limites mesmo. Legal. Força, manda bala lá na escola e vamos tocar. Vamos pra cima, é isso aí, pode deixar que... Vou me apresentar. Como no Câmara Livre a gente sempre faz uma citação, eu vou emprestar aqui de bate-pronto uma frase de um chama chamada Samba do Avesso. É duro, enxergue ele direito. Recriei a senzala em meu quarto espelhado, aconchego em cetim. Já tomei meu café com ricota. Vou brindar com os brancos, não, no sol do jardim. Tenta entender. Vamos lá. Um abraço. Valeu.